Fala galera, beleza? Andei meio desaparecido daqui devido a muitos imprevistos e outras demandas pessoais para resolver e também porque eu queria caprichar mais nos novos vídeos. Esse vídeo me tomou muito mais tempo e dedicação do que os anteriores. O foco desse vídeo será totalmente voltado para as baterias dos veículos elétricos. A bateria é o componente mais caro, necessário e importante de um veículo elétrico. Geralmente, os inimigos dos veículos elétricos apontam para as baterias como o maior obstáculo rumo à eletrificação. Reclamam da sua vida útil, do seu custo de aquisição e de reposição, além também do tempo de recarga e o impacto ambiental de sua reciclagem. Muitas dessas reclamações, até então de fato eram verdadeiras, mas hoje a realidade é outra e ainda está em mudança. Neste vídeo vamos te atualizar sobre todos esses pontos. Vamos falar também sobre qual a situação atual das baterias em termos de desenvolvimento e o que já temos de soluções e o que ainda está sendo desenvolvido. Recomendo fortemente que se inscrevam nesse canal se gostam desse tipo de conteúdo. Então, vamos começar. Existem inúmeros fabricantes de baterias para veículos elétricos. Tesla, Nissan, LG, Panasonic e recentemente a BYD são grandes exemplos. Hoje, em 2023, os três fabricantes que lideram a LG já forneceu baterias para a KTL, Renault, LG, Ford e Chevrolet. E assinaram a KTL fabrica baterias para grandes para fornecer baterias para cada unidade deles fabricadas na Honda, BMW, Toyota, Volkswagen, a BYD e Volvo, além de ser uma das maiores fabricantes de veículos elétricos atualmente, fornecerá também baterias para a Tesla, o que foi confirmado pelos executivos da BYD em 8 de junho de 2023. A disputa dessas empresas automotivas, fabricantes de baterias, por tecnologia e market share na eletrificação está bem grande e acirrada. Em resumo ao que vimos em outro vídeo, veículos elétricos são classificados em três principais grupos: veículos híbridos plug-in e os totalmente elétricos. Caso você não tenha assistido ao vídeo anterior e queira saber mais detalhes sobre cada um desses grupos e como eles funcionam, basta clicar no ícone que se encontra na tela. Como muitos aqui já devem saber, os motores de combustão interna impulsionam um veículo basicamente transformando a pressão gerada pela combustão em energia mecânica, enquanto motores elétricos utilizam eletromagnetismo para gerar energia mecânica. Enquanto motores de combustão interna precisam da combustão da gasolina, do diesel ou do etanol, já os veículos elétricos utilizam energia armazenada nos seus pacotes de baterias. Que dentro desses pacotes encontram-se baterias muito similares às versões que temos em nossos celulares. A energia elétrica é absorvida e armazenada em baterias, através de carregadores que são dedicados para isso. Esses carregadores podem ser instalados em uma residência comum através de algumas adaptações. Outra maneira que a energia elétrica é armazenada nas baterias é pelo sistema de frenagem regenerativa dos veículos elétricos. Essa última reduz ainda mais o desperdício de energia e emissões ao meio ambiente. E como essa frenagem regenerativa funciona? Como os motores elétricos funcionam também como geradores, ao tirar o pé do acelerador com o veículo em movimento, o carro começa a desacelerar. Com isso, ele converte a energia cinética resultante da frenagem em eletricidade e com isso ele carrega a bateria. E essa ação pode ser ainda mais eficiente e ampliada quando o motorista pisa nos freios. E o que torna a frenagem regenerativa muito interessante e ainda mais eficiente do ponto de vista ambiental é o fato dela reaproveitar uma energia resultante da frenagem que antes era desperdiçada na forma de calor, estocando-a na bateria e melhorando ainda mais a autonomia do veículo. Eu tenho para mim uma opinião particular, que se você parar para pensar, isso é um pouco semelhante ao que os turbocompressores fizeram ao serem implementados nos motores de combustão interna, uma vez que a sua função era reaproveitar a energia que era desperdiçada dos gases de escapamento para melhorar a potência, consumo e autonomia dos motores a combustão. Os veículos elétricos não utilizam uma única bateria, como um celular. Em vez disso, eles utilizam um pacote feito com centenas dessas baterias que trabalham juntas. Quando se está carregando, a eletricidade faz com que mudanças químicas aconteçam dentro das baterias. Quando o veículo está se movimentando, essas mudanças são convertidas em eletricidade. Isso é o que chamamos de ciclo de carga e descarga. Outra coisa que distingue os veículos elétricos dos veículos movidos a combustíveis fósseis é a sua relação peso-potência relativamente elevada se comparado aos veículos a combustão. Isso quer dizer que, ao compararmos um veículo movido por gasolina com a mesma potência e de mesma categoria que o seu concorrente elétrico, o elétrico tenderá sempre a ser mais pesado. E as baterias costumam ser as maiores responsáveis por essa condição. Mas essa diferença vem diminuindo à medida que a tecnologia das baterias avança. Portanto, desenvolver baterias com capacidades energéticas cada vez maiores em relação ao seu peso torna-se interessante.
pois com isso reduzem o peso do veículo e como consequência aumenta-se o seu desempenho e sua autonomia. E é justamente em busca dessa qualidade que os atuais carros elétricos vêm equipados com baterias de íons de lítio. Porém, vale lembrar que ao longo dessa jornada as baterias de chumbo ácido, níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico e a menos comumente zinco-ar são e já foram utilizadas em veículos elétricos. E vamos então dar uma olhada em como essas baterias já foram utilizadas. As baterias de chumbo ácido, que para quem não conhece são as baterias comuns dos veículos a combustão interna, anteriormente eram utilizadas nos veículos elétricos devido à sua tecnologia já consolidada, sua alta disponibilidade e seu baixo custo. Em outras palavras, era o que se tinha na época. Eram utilizadas nos Detroit Electric Vehicles e nos Review da General Motors. Em seguida, entraram em cena as baterias de níquel metal hidreto, que já eram conhecidas por sua aplicação em componentes eletrônicos portáteis, como laptops e nos primeiros celulares, e principalmente como as famosas pilhas recarregáveis. Por serem superiores às de chumbo ácido, serem consideradas uma tecnologia bastante madura e por terem uma vida útil bem alta, foram escolhidas para aplicações nos primeiros veículos híbridos. Foram aplicadas nos Toyotas RAV4 elétricos de primeira geração e como resultado esses veículos puderam desfrutar dessas baterias por mais de 100 mil quilômetros e mais de uma década de vida útil. Novamente, para atender a demanda de eletroportáteis, como notebooks, celulares, ferramentas e entre outros, no final dos anos 90, foi impulsionada uma nova evolução das baterias e assim surgiram as baterias de íon de lítio. Esses avanços trouxeram ainda mais performance e maior densidade energética e claro que os veículos elétricos e híbridos também se beneficiaram disso. Uma grande vantagem dessas baterias é elas não sofrerem o famoso efeito memória, o que significa que podem ser carregadas novamente sem antes ter sido completamente descarregadas, de forma que não comprometam seu desempenho. Além disso, o lítio também é um material mais leve e pode armazenar o dobro de energia se comparado com as baterias de níquel metal hidreto que citamos anteriormente. Essas baterias de lítio não contêm lítio metálico, em vez disso são feitas de íons. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que é um íon? Íon é um átomo que possui carga elétrica devido à perda ou ganho de um ou mais elétrons. Bom, confesso que eu não sei se isso esclareceu muita coisa, mas é a melhor definição. Essa tabela faz um comparativo entre os três tipos de baterias que foram citadas anteriormente. E atualmente existe um novo tipo de bateria que está revolucionando novamente o mercado de baterias em termos de custo, eficiência e principalmente impacto ambiental e desempenho. E entre cobalto, manganês, níquel, quem teria pensado que de todos os metais preciosos utilizados para fazer baterias de íon de lítio cada vez mais avançadas, a revolução seria feita com água salgada? É isso mesmo, esse novo tipo de bateria utiliza cloreto de sódio, que nada mais é do que sal em seu eletrôlito. Essas baterias de sódio aguentam milhares de ciclos de carga, atualmente são cerca de 65% mais baratas do que o lítio e não há risco de combustão instantânea no caso de sofrerem danos severos. Embora a tecnologia desenvolvida nas baterias tornem as chances de um defeito ocorrer quase que impossíveis, de maneira a reforçar mais ainda a segurança, os fabricantes de bateria também são obrigados a implementarem diversas medidas de segurança para o caso improvável delas falharem. E como exemplo, podemos citar os protetores de carregamento em veículos elétricos para preservar as baterias durante repetidas sessões de carregamento rápido em um curto período de tempo. Também, devido ao frequente contato com água em caso de chuvas e até mesmo alagamentos, o sistema de alta tensão do veículo, incluindo a bateria, possui uma excelente isolação. Além disso, essa isolação é monitorada eletronicamente pelo sistema de gerenciamento do veículo e caso o sistema perceba que a isolação está ficando minimamente comprometida, o mesmo decidirá desativar toda a alta tensão antes mesmo que haja qualquer ponto de isolação completamente comprometido. E pensando também nas pessoas que vão fazer reparos e manutenções nos veículos, os fabricantes de automóveis também criaram diversos mecanismos de segurança para os técnicos que forem trabalhar no veículo. O sistema é gerenciado o tempo todo pelo módulo de controle que desativa a alta tensão sempre que detectar a mínima fuga de tensão, qualquer defeito nos isolamentos, sinais de aquecimento, além de outras tecnologias particulares de cada montadora. Além da parte técnica, existem normas, equipamentos, ferramentas dedicadas ao serviço protegidas por isolação e procedimentos bem rigorosos para o reparo e a manutenção. A bateria de um carro elétrico é uma tecnologia testada e comprovada que sobreviverá por muitos anos. Seus fabricantes garantem isso e isso também já foi provado pela frota já existente. As baterias o tempo todo passam por ciclo de descarga durante a condução do veículo e ciclos de carga quando o veículo está em um carregador. E a quantidade de carga que a bateria suporta tende a diminuir conforme esses ciclos vão se repetindo ao longo do tempo.
Isso acaba por reduzir tanto a autonomia do veículo quanto o tempo necessário para a recarga do mesmo, mas felizmente essa condição leva muito tempo para ocorrer. E na verdade, quando trata-se da sua vida útil, não precisamos nos preocupar em nada com a troca de uma bateria em um veículo elétrico, porque vários fabricantes oferecem garantias de pelo menos 8 anos ou 100 mil quilômetros, e na prática vemos elas durarem muito mais do que isso. E além disso, mesmo que ocorra algum defeito de fabricação com a bateria, ela vai estar coberta pela garantia pelo período que a gente acabou de citar. Existem muitos fabricantes de baterias que fornecem até mesmo 10 anos de garantia sem exigência de um limite máximo de quilometragem. Na prática, em condições normais de uso, estima-se que uma bateria dure entre 10 e 20 anos antes de precisar ser substituída. Inclusive, essa preocupação deve vir de algo que já devem ter notado, que é a condição das baterias de celulares que ao longo do tempo começam a perder autonomia e passam a durar cada vez menos. Isso ocorre porque ela sofreu com ciclos de cargas e descargas centenas de vezes. Cada um desses ciclos reduz a vida útil da bateria. Após cerca de 500 ciclos completos, uma bateria de íons de lítio passa a perder uma parte considerável de sua capacidade de carga. Enquanto que para um celular, devido a fatores de custo e utilização, isso não seja um problema tão grande, para um carro desenvolvido para percorrer milhares de quilômetros, não é nada interessante uma bateria perdendo sua capacidade dentro de 2 e 4 anos. Portanto, os fabricantes de veículos elétricos fizeram esforços consideráveis para fazer com que suas baterias durem muito mais. As baterias de veículos elétricos possuem gerenciamento eletrônico, que não permitem recargas e descargas completas a fim de evitar sobrecargas e sobredescargas críticas na bateria. E isso, juntamente com outras tecnologias, como um sistema de refrigeração inteligente, permitem um aumento considerável na vida útil das baterias. Uma das maiores preocupações da eletrificação também sempre foi o alto custo da bateria. Outro fato que realmente já foi motivo de preocupação, mas a realidade atual está bem diferente do que andam falando por aí. O preço de uma bateria de veículo elétrico é determinado por sua capacidade de armazenamento, dada em kWh. Este preço já chegou a representar mais da metade do custo total de um veículo, mas o avanço tecnológico e o crescimento da demanda fez com que esse custo abaixasse e a previsão é de que esse custo baixe ainda mais. Segue um gráfico que ilustra a queda da média de preço pago por kWh ao longo dos anos e também uma estimativa de quanto poderá ficar o custo de uma bateria nos próximos anos. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Pesquisa de 2010 e de acordo com o estudo de 2013 do Conselho Americano, os custos médios da bateria caíram de 1.300 kWh em 2007 para 500 kWh em 2012. E estudos mais recentes, como uma análise do banco americano Goldman, o custo da capacidade de uma bateria em 2022 era cerca de $155. E há estimativas de que até 2025 espera-se que esse valor caia para $99 por kWh, ou seja, uma redução de 40%. O mais interessante é que os preços estão caindo mais rápido do que as previsões esperam. Anteriormente, o banco presumiu uma redução de apenas 33%. Alguns fatores podem explicar isso. Um é a demanda por veículos elétricos terem crescido bastante, com isso um aumento da produção, o que reduz o custo de produção como consequência, efeito da diluição. Outro fato é que as tecnologias neste campo estão avançando muito rápido, aumentando a eficiência das baterias e reduzindo os custos de produção e dos materiais empregados. E o que vamos fazer com as baterias quando acabar a sua vida útil nos veículos? Quando a bateria de um veículo não tiver mais capacidade de carga para fornecer força para o automóvel, ela pode ser reaproveitada de outras maneiras, tais como auxiliar uma casa ou um edifício contribuindo para um sistema de armazenamento de carga de bateria. Um sistema como esse permite-se estocar energia para ser usada quando necessário. Elas também podem ser utilizadas para armazenamento de fontes de energia renováveis, como por exemplo placas solares e energia eólica. Olha só, não podemos estocar vento, mas podemos estocar a energia gerada através deles. Um exemplo de como isso funcionaria: podemos armazenar energia solar durante o dia e utilizar elas no período da noite. Esse método para geração de energia pode ajudar a economizar dinheiro e minimizar a dependência da rede elétrica convencional. Existem 5 métodos para reciclagem atualmente: a recuperação pirometalúrgica, separação física dos materiais, recuperação hidrometalúrgica de metais, método de reciclagem direta e recuperação biológica de metais. Os 3 primeiros processos descritos são os mais empregados. Os 2 últimos ainda estão em fase experimental, porém, são os que têm maior potencial para evitar a maior quantidade de emissões causadas pela mineração. E as baterias defeituosas, elas podem ser reparadas e remanufaturadas e utilizadas novamente no mercado.
Os veículos elétricos híbridos estão se tornando cada vez mais competitivos frente aos convencionais veículos movidos a combustão interna. Isso tudo à medida que a tecnologia de baterias está progredindo e a quantidade de produção se tornando cada vez maior. Embora os acidentes de veículos elétricos possam oferecer desafios inesperados, como incêndios causados pela descarga rápida da bateria, muitos especialistas concordam que as baterias de veículos elétricos são seguras em veículos comercialmente disponíveis, e colisões traseiras estatisticamente acabam sendo mais seguras do que em automóveis movidos por combustão interna. É isso aí, se gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e por favor curtam o vídeo. Se não gostaram ou querem discutir sobre o assunto, enfim, dar uma sugestão, acrescentar algo, utilizem à vontade o campo de comentários. Nos vemos na próxima, pessoal!